Queridos irmãos, eu quero convidá-los a, mais uma vez, abrir as Escrituras, agora no Novo Testamento. Primeira carta de Pedro aos cristãos da região da Ásia Menor. 1 Pedro, capítulo 1, e daremos prosseguimento ao nosso estudo da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 22. Hoje chegaremos ao final do capítulo 1. Depois de algumas aulas, nós conseguimos chegar ao final do capítulo 1. Esse capítulo 1 é para nós de grande importância, de grande relevância para a continuação da carta. Porque aqui ele apresenta a cada um de nós, em primeiro lugar, o motivo pelo qual ele escreve essa carta. E nós já temos ciência que o motivo que ele escreve esta carta é para confortar, consolar, exortar, mas principalmente animar o coração daquela igreja ou daquelas igrejas que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. Então, Pedro, ele precisa motivá-los a permanecer firmes, motivá-los a permanecer em meio às adversidades, ainda assim, adorando, bendizendo, louvando a Deus. Ele precisa motivar aqueles crentes a permanecer firmes na convicção de que Jesus é o alvo da sua vida e que Jesus é a fonte maior da sua alegria. Podia vir qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de adversidade, que aqueles crentes não perderiam a alegria, porque a alegria que eles tinham era em Jesus Cristo. A certeza que cada um deles tinham é que um dia eles poderiam ver face a face o Senhor Jesus, para então receber uma herança preparada por Deus para eles. Que alegria saber e ser relembrado desta verdade, de que Deus preparou para cada um dos seus filhos uma herança, e essa herança não pode ser perdida. Essa herança, o tempo, a distância, não pode dilacerar ou dilapidar o presente que Deus tem para cada um de nós em Jesus Cristo. Até aqui, então, nós entendemos que nós somos salvos. Aqueles crentes precisavam entender que a salvação deles era por meio de Jesus Cristo, que eles foram regenerados para uma viva esperança, e essa esperança estava por vir. Aprendemos também nos primeiros versos desta carta que aquele que nasceu de novo, que foi regenerado, que vive em novidade de vida, que foi alcançado por esta graça sem par, são aqueles que precisam se comprometer com Deus. Precisa haver um compromisso com Deus, porque, ora, foi Deus mesmo que em Jesus Cristo nos deu vida. João 3,16 diz que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem tenham vida e tenham vida eterna. E esses que foram resgatados, esses que foram regenerados, precisam se comprometer com esse que os chamou das trevas para a luz. E Pedro, ele vai fazer esta breve comparação, mostrando que nós somos filhos de Deus. Agora nós temos uma paternidade que é uma paternidade que nos dá grandes privilégios. Somos filhos do Deus Altíssimo. E como filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos ouvir a sua voz, obedecer a sua voz e principalmente temê-lo. E então entendam que quando Pedro diz que nós devemos temer a Deus, o temor está relacionado não a um medo da punição, a um medo do castigo, mas a palavra temor tem a ver com respeito, com veneração. Assim como um pai
e um filho na sua relação, o filho tem temor pelo pai, um santo temor de não desobedecê-lo, não com medo da punição, mas porque ama o seu pai. Assim deve ser o nosso respeito, o nosso temor ao Senhor. Vimos então que nós devemos viver comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra de Deus. E esse comprometimento nos leva a viver uma vida santa. Essas últimas 2 semanas nós nos preocupamos em falar sobre o cristão, aquele que nasceu de novo, viver uma vida santa. E lembre-se que dizer que nós somos santos não é dizer que nós estamos longe de qualquer tipo de pecado. Santo é aquele que foi separado. Santo é aquele que detesta o pecado, mas que de quando em quando, ainda assim pecará, mas não se alegrará no pecado. Buscará o Senhor para que sua vida seja corrigida e para que ele não erre mais naquele aspecto contra Deus. Nós devemos ser santos. E o parâmetro da santidade é o próprio Deus. Ele diz: ser santo porque eu sou santo. E ele nos lembra também que aquele que deve viver uma vida santa, deve viver essa vida santa porque esse Deus que nós servimos, que nós chamamos de Pai, e Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que é o juiz da vida não apenas do ímpio, mas também nas nossas vidas. E Ele, sem acepção de pessoa, Ele não faz acepção de pessoa, Ele julga todos, segundo as suas próprias obras. Mas Ele nos julga segundo a sua reta avaliação, segundo o seu reto e perfeito querer. É por isso que nós devemos viver aqui enquanto caminhantes, enquanto peregrinos. Isso ele afirma no verso 17. Nós devemos viver essa vida com temor e tremor diante do Senhor, uma vida santa. E ele nos lembra porque que nós devemos viver essa vida santa, reverente, pura diante de Deus. É porque nós fomos resgatados, salvos, acolhidos pela graça. E que o meio para que nós pudéssemos ser salvos não foi coisas corruptíveis, como ouro, prata, ou qualquer coisa que o mundo dê valor, ou até mesmo possamos nós dar valor. Mas o preço que foi pago foi o preço de sangue. E não um sangue qualquer, não um sangue de um animal, não um sangue impuro, mas o próprio sangue de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Aqui Pedro nos lembra que Jesus é comparado a um cordeiro. E aqui Pedro nos remete ao Antigo Testamento, a questão da purificação. O povo e o indivíduo, quando pecava, devia se aproximar do sacerdote, levando um animal, um cordeiro, e geralmente era um cordeiro, e ali aquele cordeiro era imolado, e então ali o simbolismo do perdão de Deus pelo nosso ou pelo pecado do povo. Jesus é o cordeiro, disse bem João Batista quando o viu. Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós devemos viver uma vida santa e reta para a glória de Deus, justamente por isso, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Mas não apenas nós devemos viver uma vida santa porque ele morreu. Porque se ele apenas tivesse morrido, tudo seria em vão. Paulo diz isso. Se ele não tivesse ressuscitado, toda a pregação que ele estava pregando, Paulo, seria em vão.
Mas o verso 21 diz que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E nós glorificamos, porque aquele que nós servimos, aquele que nos chama a viver uma vida santa, reta, para a glória dele mesmo, vivo reina pelo século dos séculos. Nós temos uma fé inabelável, nós temos esperança nesse Deus. Até aqui foi isso que nós aprendemos. Nós não devemos temer as circunstâncias. Nós não devemos temer os inimigos, sejam internos, sejam externos, porque Deus é conosco. Nós devemos viver uma vida santa e agradável a Deus, porque Ele merece que nós vivamos desta forma. Agora, esses últimos versos, o apóstolo Pedro vai intensificar a temática de uma vida santa, mas agora ele vai introduzir algo que é norteador para a vida daquele que nasceu de novo. É por isso que, se você trouxer à sua memória a temática de hoje, e a temática de hoje é exatamente esta: as características para apontar, ou que apontam, que alguém de fato, de verdade, nasceu de novo. Que alguém de fato, de verdade, foi regenerado. Que alguém de fato, de verdade, é filho de Deus. Então, esses versos 22 a 25 nos apresentam algumas das características de alguém que de fato, verdadeiramente, nasceu de novo. Acompanhem comigo o verso 22. Pedro começa dizendo assim: tendo purificado a vossa alma. Segurem, tem uma vírgula. Tudo que vem antes da vírgula é importante para o nosso início de conversa. Ele diz assim: tendo purificado a vossa alma. Aqui ele está inicialmente se referindo a tudo quanto ele disse nos versos anteriores. Nós nos lembramos que nos versos anteriores, Pedro ele vai lembrá-los mais uma vez, vai lembrar a igreja do Senhor, vai lembrar aqueles crentes, a partir do verso 18, que eles foram salvos, que eles foram alcançados, que eles nasceram de novo. Como diz o verso 28 na parte C, eles foram resgatados dos seus atos ou dos seus procedimentos fúteis. Então eles foram resgatados. Aqui a ideia é, foram salvos. É isso que ele está dizendo. Agora ele vai usar a mesma figura, porque ele diz tendo purificado. A palavra purificado é limpo. O termo é ser limpo. É o ser considerado justo. Mas o termo purificado, essa palavra é usada lá no Antigo Testamento para exatamente aqueles que foram libertos do jugo de Deus, do seu pecado. Vamos lembrar disso. O povo estava em pecado, ou alguém havia pecado, e precisava do perdão de Deus para os seus pecados. Aí, então, essa pessoa ia até um sacerdote, levava ao sacerdote uma oferta a Deus, um animal, e então, depois desse animal ser sacrificado a Deus, aquela pessoa era considerada perdoada por Deus. Ou seja, ela era considerada pura ou purificada pelo Senhor a partir daquele ato. Pedro, então, continua na mesma vertente do verso 19, quando se referindo ao Antigo Testamento, daqueles que foram e tiveram em Jesus Cristo a salvação, porque Jesus foi o nosso substituto,
Agora ele diz a mesma coisa. Vocês foram purificados. Vocês se tornaram puros, retos. E nós precisamos nos lembrar que todas as vezes que falávamos no Antigo Testamento sobre o perdão de pecados, estava falando sobre a manutenção da salvação. Porque todo aquele que era considerado pecador, ele era arriscado do povo de Deus. Se ele não fosse purificado, ele não podia continuar em meio ao povo de Israel. Por isso que precisava ser purificado de forma constante. Ou seja, uma salvação que ia dia a dia sendo confirmada por atos externos. Agora Pedro vai dizer que nós fomos purificados. E aí ele vai mostrar para nós que não é um ato externo. Não é uma purificação externa. Não é algo que possa se dizer que seja visível aos olhos humanos. Não é algo como a circuncisão. Não é algo que pudesse ser visto por qualquer um com os seus olhos naturais. Ele vai dizer que essa purificação, ela alcança a alma. Aqui alma, ele está falando algo que é interno. E de forma específica, ele se refere ao espírito. Então, nós podemos, com certeza, substituir essa palavra alma por espírito. Então, talvez pudéssemos olhar para o texto e dizer, tendo purificado o vosso espírito. E você vai lembrar disso. Porque no verso 18, ele vai nos lembrar quem nós éramos. Pecadores que foram resgatados dos seus procedimentos, ou seja, das suas atitudes pecaminosas. Aqui ele vai dizer que nós fomos purificados em nossa alma. Agora observem que na continuidade, depois de dizer que nós somos purificados, e nós estamos num processo de purificação constante, ele vai dizer que esta purificação acontece por meio da obediência à verdade. Nós fomos alcançados pela graça, salvos por Deus, mas nós também temos a nossa responsabilidade de, como santos diante de Deus e do mundo, nós continuarmos a buscar, por meio da vida em obediência, uma vida pura, reta. E ele vai dizer que esta obediência é a verdade. Vocês lembram que no verso 14 ele diz assim para a gente: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância. Ele vai dizer que nós nos tornamos puros, retos, por meio da mesma obediência a Deus, mas por meio da verdade. Que verdade é essa? Que obediência é essa que devemos ter à verdade? A verdade diz respeito às Escrituras Sagradas, mas de forma específica ao Evangelho. Nós devemos ser obedientes ao Evangelho da graça. Nós devemos ser obedientes às Escrituras Sagradas. Ele está remetendo os seus ouvintes à responsabilidade de serem conduzidos pela palavra de Deus. Na Reforma Protestante, um dos pilares desta reforma foi o retorno a todos os crentes à pesquisa, à leitura das Escrituras Sagradas. Só as Escrituras. Porque naquele momento histórico, as Escrituras estavam em segundo ou terceiro, quarto plano.
Na verdade, as pessoas comuns e até mesmo o baixo clero não tinham acesso às Escrituras. As Escrituras estavam na língua que nem é original, mas em latim. As pessoas não tinham o privilégio de ouvir a palavra, porque quando um padre fazia a leitura da palavra, ele fazia a leitura da palavra em latim, uma língua morta. Naquela época, as Escrituras estavam longe das pessoas, longe do povo, longe dos olhos e do coração daqueles que precisavam tanto das Escrituras. Naquela época deixaram de lado o próprio conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. E eu quero te convidar a voltar um pouco às Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 ao verso 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Acompanhe a leitura comigo. Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: você deve permanecer naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes. O que eles sabem? As sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. As sagradas letras são as Escrituras do Antigo Testamento, porque tanto a sua mãe quanto a sua avó, desde a infância, lhe ensinaram a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. E Paulo vai dizer a Timóteo que esta Escritura, esta palavra, pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. E aí no verso 16 ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha como ele e Pedro se aproximam no seu pensamento. Porque o verso 22, Pedro diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou às Escrituras. Esse é o nosso dever. Buscar as Escrituras, buscar a verdade e viver por esta verdade. Nós não vivemos por aquilo que os homens dizem. Nós não vivemos por aquilo que a filosofia, a sociologia, a ciência afirmam. Mas nós vivemos pela fé. E nós vivemos por meio daquilo que Deus diz através das Escrituras sagradas. Aí o verso 23, ele vai confirmar esta verdade. Verso 23, ele diz: pois fostes o quê? Regenerados. Então, a ideia do purificado é a mesma ideia do regenerados. Então, ele diz: vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aqui, o apóstolo Pedro ele vai mudar mais uma vez a forma de se expressar e de mostrar alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele vai trazer no verso 22 é retornando ao Antigo Testamento, retornando à questão da purificação do templo, do momento do sacrifício. Aqui ele vai em direção a uma questão agrícola.
Porque quando ele diz que nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, ele está falando literalmente de semente mesmo. Aquela semente que nós lançamos ao solo para que essa semente possa germinar, e germinando, dando frutos, ou fruto. Então ele diz, olha, nós, aqueles crentes, eles não foram regenerados por meio de uma semente, o quê? Humana, corruptível, mas incorruptível. O que esse texto te lembra? Bom, pelo menos quando eu comecei a analisar esse texto, eu lembrei de uma conversa. Eu lembrei de um diálogo. Dizem que é um dos diálogos mais famosos, que está registrado por João lá no capítulo 3. De um mestre, alguém que era membro do Sinédrio, conhecedor, muito conhecedor das leis, que de noite, para não ser visto, ele tinha uma certa admiração, conhecia e reconhecia Jesus como mestre, mas ele, como líder, não podia se associar àquele que a sua liderança, os demais, os seus pares, estavam criticando. Então ele vai à noite para saber alguma coisa a respeito da verdade que aquele homem estava pregando. Você sabe que eu estou falando de Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus à noite. Logo de início reconhece que Jesus era mestre em Israel e lhe faz a pergunta clássica sobre a salvação. Ele quer saber sobre salvação. Você se lembra qual é o diálogo e o que Jesus diz a ele? Ele refere-se a esse princípio da salvação, mostrando uma ilustração, dizendo que esta salvação, ela não é comparável a algo natural. Porque ele diz, olha, é preciso que você nasça de novo. Não da carne nem do sangue. Mas que você nasça do Espírito. De início, parece que, de fato, Nicodemos não entendeu a ilustração de Jesus. Ele achou que, bom, será que Jesus está dizendo que eu posso voltar de novo para o ventre da minha mãe? Aí Jesus é claro, explicando que esse novo nascer para a salvação que ele estava dizendo, não era nem da carne nem do sangue, mas do Espírito. E que esse Espírito age conforme ele quer, da forma que ele quer. Quando eu olho para esse texto de Pedro, quando Pedro ele diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, nós estamos mais uma vez falando da certeza da salvação da alma, e não simplesmente da salvação do corpo, não simplesmente da salvação dos dias maus, mas principalmente da nossa alma do pecado, da nossa alma da morte eterna. E ele diz que essa salvação, ou seja, essa regeneração, que não é de algo corruptível, essa associação a gente faz mais uma vez voltando ao verso 18. Olha o que ele diz no verso 18. Não foi mediante, ou seja, a regeneração, a salvação, não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro. E ele diz, vocês foram regenerados não de semente corruptível. Primeiro ele fala de tesouros, agora ele vai falar de sementes. Mas a comparação é, vocês não foram resgatados, regenerados, salvos por algo natural, mas sobre algo sobrenatural. E esse algo é incorruptível. Não pode se corromper. Que bom saber disso. Que bom saber que a salvação que Deus nos dá, ela não se perderá.
Que bom saber que a salvação que Deus nos deu será algo que continuará firme, porque ela não pode ser corrompida por nada, nem por ninguém. A salvação que Deus nos dá nos garante entrar no reino dos céus. E essa salvação que é incorruptível, essa salvação que não se perderá, nós não poderemos perder essa salvação, nós não poderemos deixar de ser regenerados. Ela tem um meio, que é a palavra, as Escrituras Sagradas. Ele vai dizer, essa salvação, essa regeneração, ela é mediante a palavra de Deus. E essa palavra, o que ela é? É viva e permanente. Mais uma vez, quando eu olho para esses dois termos, no verso 23, vive e é permanente, eu lembro de uma outra palavra. Volte um pouquinho às Escrituras, em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Verso 12. E aí nós leremos juntos. Hebreus 4, verso 12. Acharam? Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer, e penetra juntas e apta. Mais uma vez eu quero repetir, eu quero ler de novo essa palavra. Acompanhe a leitura, apenas acompanhe, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva. Pedro disse isso, que esta palavra é viva e é permanente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí o verso 13 ele conclui dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, presta atenção nisso. O autor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosíssima. Ela adentra onde nada pode adentrar. Ela vai fundo, o mais profundo da alma. É ela que discerne, ou que traz discernimento aos pensamentos. E é ela que revela o propósito do coração. E ele diz que não há criatura, não há ninguém na face da terra que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ele está se referindo ao próprio Deus. É esta a palavra. É a palavra de Deus que vem ao coração daquele que está morto em delito e pecado. E por meio desta palavra é que nos tornamos vivos, é que revivemos, que somos regenerados. É pela pregação da palavra. Lembra quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre missões, sobre a importância da pregação do evangelho? Ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não há outra forma da fé brotar no coração, do coração daquele que está morto em delito e pecado. Não é pela poesia de Camões,
não é pela poesia de qualquer um poeta, mas é por meio das Escrituras Sagradas. É por isso que nós precisamos viver as Escrituras e conhecer as Escrituras, porque é a palavra de Deus que, germinando no coração, poderá trazer vida e vida eterna. Pedro, então, ele vai ampliar esta verdade, quando no verso 24 ele vai usar o Antigo Testamento para mostrar essa verdade. Ele diz: pois toda carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Você lembra do texto que nós fizemos a leitura no início? Isaías capítulo 40? É exatamente nesse texto que o apóstolo Pedro está se referindo. Só o contexto histórico. Israel está vivendo, mais uma vez, a iminente apostasia. Deus levanta o profeta Isaías para alertá-los desta verdade de que Deus virá sobre o povo se o povo não se arrepender. Isaías vê o futuro. Ele vê que Deus, de fato, de verdade, iria punir o povo. Mas o profeta Isaías é aquele que também mostra que o Deus que corrige a quem ele ama, o Deus que é o justo juiz, que dá paga pelos nossos pecados, pelos nossos erros, que não deixa os nossos erros para trás, que nos corrige, mas é esse que, por sua graça e misericórdia, nos visita e nos dá a vida eterna. Ele vai lembrar ao povo de Israel, porque o povo de Israel estava vivendo uma grande prosperidade naquele momento histórico. Estavam indo muito bem, obrigado, diziam eles. Riqueza e mais riqueza. Eles estavam prosperando de tal forma que estavam avançando nas suas fronteiras contra o Império Assírico. Estavam muito bem, ricos, prósperos. O profeta Isaías, ele vai ter um contemporâneo que é Amós. Já no final da profecia de Isaías, Amós surge e mostra o quanto Deus estava irado com a riqueza, a prosperidade daquele povo, mas o coração daquele povo estava longe do Senhor. Faz lembrar a carta do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Eram ricos, abastardos, não precisavam de nada nem de ninguém, mas o Senhor diz que estava a ponto de vomitá-los da sua boca, porque não era nem quente nem frio, eram mortos. Aí, diante daquela verdade do povo que se achava justo em si mesmo, o Senhor lá em Isaías, na profecia de Isaías, lá no capítulo 40, vai lembrar eles: todo homem é como o quê? Como a erva. Toda a glória do homem é como uma erva. A erva seca, murcha, morre. Mas ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É isso que Pedro quer lembrar a eles, em meio às
situações que eles estavam vivendo, as adversidades que eles estavam vivendo, eles precisavam viver uma vida santa, irrepreensível, porque a palavra de Deus, ela permanece pelo século dos séculos. O homem, a pessoa natural, é como esta erva, vai envelhecendo, perdendo o seu vigor, perdendo a sua força. Mas aquilo que Deus prometeu, permanecerá para sempre. Deus nos prometeu a salvação em Cristo, nos prometeu a herança da eternidade. E mesmo que a realidade presente seja corruptível, esta realidade eterna permanecerá pelo século dos séculos. É isso que ele vai dizer no final. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele está lembrando, isso que eu estou falando não é algo novo para vocês. Foi isso que eu preguei, foi isso que Paulo pregou, foi isso que cada evangelista pregou. E vocês já sabem desta verdade. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. As promessas de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero encerrar, e eu sei que você percebeu isso, que de forma proposital eu não trabalhei a segunda parte do verso 22. Justamente porque nós precisamos entender que para cumprirmos o que somos chamados a viver por meio dessa nova vida, por meio da obediência, por meio da santidade, só podemos viver esta realidade que o apóstolo Pedro vai trazer, que é o amor, se nós estivermos alicerçados na rocha, que é as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi regenerado, aquele que não conhece a Cristo, aquele que não está num processo de santificação diária, esta pessoa, de fato, de verdade, não pode amar. Ela pode ter alguns sentimentos que pareçam significar amor, mas o amor verdadeiro passa longe, porque as Escrituras dizem que Deus é amor. E somente aqueles que são filhos do amor, filhos de Deus, podem de fato e de verdade amar. Porque na continuação do verso 22, depois de dizer que nós devemos obedecer à verdade, ele diz, tendo em vista o amor fraternal. Ou seja, nós somos purificados pela palavra, nós somos purificados pela obediência às Escrituras, e quanto mais somos purificados pela palavra, pela verdade, pelo Evangelho, aí nós podemos dizer que amamos. O amor só é possível para aqueles que amam as Escrituras, que vivem as Escrituras, que foram alcançados. E é então aquele que ama a Deus, ama também ao seu próximo. A verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu encerro essa lição porque nós vamos falar sobre esse conceito do amor entre cristãos mais à frente. Mas esse conceito do amor fraternal, do amor não fingido, do amor ardente, ele diz que nós devemos nos amarmos ou amar o outro de forma ardente. É algo que está ligado ao processo da salvação. Você lembra quando Jesus ele vai simplificar os mandamentos? As pessoas queriam, saber sobre os mandamentos.
Aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz: você vai cumprir o mandamento, e o mandamento é este. Você vai cumprir os mandamentos quando fizer desta forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você lembra que João, na sua primeira carta, ele diz que como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, dizer que ama a Deus que não vê, odiar ao seu irmão? Deus é amor. E aquele que ama deve amar ao seu irmão. Jesus, ele simplifica e resume os mandamentos nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como esse alguém tem amado a si mesmo. Os versos que nós trabalhamos até aqui dizem respeito exatamente a isso. Deus nos resgatou e por isso nós somos filhos desse Deus. Devemos amá-lo, devemos respeitá-lo, devemos honrá-lo. E isto é a forma de vivermos uma vida boa. Amar a Deus acima de todas as coisas. E quando amamos a Deus, nós também podemos nos amar. Porque devemos sim nos amar. Não como a última Coca-Cola do deserto. Mas devemos ter amor por nós mesmos. Amor próprio. Porque, ora, foi Deus que nos resgatou. Devemos ter amor pela nossa devoção a Deus. E esse amor que nós devemos dedicar a Deus acima de todas as coisas, que se reverte num amar a si mesmo, deve ser um amor que salta para o próximo. O cristão que não ama ao seu irmão, não ama a Deus. E não é um amor mais ou menos. Segundo Pedro, deve ser um amor sem fingimento. Um amor sem hipocrisia, amar de verdade. Não é um amor que somente diz de boca para fora. Mas é um amor que se manifesta em atitudes concretas. De chorar com quem chora. Se alegrar com quem se alegra. Um amor que se torna perdoador. Que está disposto a perdoar as mais incríveis atitudes do outro contra nós. Porque, ora, o reflexo do amor de Deus por nós é que Ele nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais nós devemos perdoar ao nosso irmão na fé. Porque o nosso irmão morará conosco aonde? No céu dos céus. Jesus morreu por mim e morreu pelo meu irmão. Assim como eu não sou perfeito, o meu irmão não é perfeito. E entendam, queridos irmãos e irmãs, não é uma opção. Amar o meu irmão, por mais difícil que ele seja, não é uma opção. Não é uma opção. É uma ordem. É um dever. E é isso que Pedro vai dizer. Você deve amar com amor fraternal, não fingindo, amando de coração, não de palavras, né? E esse amor precisa ser intenso. A ideia do ardente é intenso. Forte. Forte como a rocha. Há tanta gente desculpando-se por estar distante da casa de Deus, distante dos trabalhos na igreja, porque estão magoados, tristes, estão chateados. É melhor não estar
junto com aqueles que estão me magoando. E nós precisamos aprender que se eu nasci de novo, eu preciso amar incondicionalmente ao meu irmão. Que Deus nos abençoe nessa missão de sermos um só no Senhor, de vivermos para a glória de Deus, daquilo que está dentro do nosso coração, da nossa relação com Deus, saltar no tempo e na história, e nós venhamos a amar, e amar cada dia mais a Deus, a obra de Deus, e aqueles que Deus amou, e assim como nós, regenerou. Quero te convidar se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Continue em oração. Ontem eu e Rosana estivemos no enterro do jovem Nicolas, sobrinho do nosso irmão Tiago. Estivemos lá representando a igreja e a família está muito abatida. É tão difícil, trazermos uma palavra. É difícil vermos a realidade de uma pessoa com mais idade sendo chamado para a glória, mas um menino de 12 anos, para 13 anos, é mais difícil ainda. Oremos pela família, pela mãe. Ele tem um irmão, e o menino tem 10 anos. Oremos por toda a família. Querido Deus, bendito seja o teu nome. A tua palavra, ela não volta para o Senhor vazia. Ela sempre prosperará, independente daquele que estiver proclamando, ela não voltará para ti vazia. Creio de todo o meu coração que cada palavra que foi ensinada será aplicada em cada coração. Fomos sim, de fato, alcançados pela graça. Nós nascemos de novo. Estamos num processo cotidiano, diário, de renovação, de santificação. Nós estamos caminhando a passos largos para a eternidade. E sabemos que a tua palavra diz que sem santidade ninguém poderá ver a ti. Por isso, Senhor, por meio da tua palavra, a palavra revelada, a palavra que revela quem é o Senhor e qual a sua vontade para nós, que por meio dela nós sejamos santificados, vivamos dia a dia uma vida pura, reta, que agrade ao Senhor. E a expressão desta vida pura e reta se manifesta no amor, um amor crescente, o amor verdadeiro, o amor que se expressa dia a dia de forma clara nas nossas atitudes e na nossa convivência com o nosso próximo e principalmente com o nosso irmão na fé. Foi isso que Pedro disse, que nós devemos viver como cristãos que somos, ao lado daqueles que o Senhor salvou, porque eles são nossos irmãos. Não são perfeitos como nós não somos, mas o nosso amor precisa ser fraternal, verdadeiro, de todo o coração e intenso. Somente nessa intensidade poderemos com certeza estarmos juntos
juntos dia a dia, juntos para a glória do teu nome. Ó Deus, nós também intercedemos, oramos pela vida, Senhor, da família do Nicolas, que já está nos teus braços. Oramos para que o Senhor console o coração dos seus parentes, console o coração do irmão Tiago, de toda a sua casa, que eles possam entender e compreender que a tua vontade é soberana e possam acolher no coração que de fato e de verdade Nicolas está ao lado do Senhor, recebeu a herança que Cristo veio dar, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, a mesma herança que cada um de nós espera com paciência, espera diariamente, espera no Senhor. Obrigado por tudo, por esta noite, pelas bênçãos recebidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.